Bom dia, povo de Deus, acorda pra vida. Muito feliz de estar com vocês hoje aqui, com você hoje aqui, né? Porque você me ouve no singular, você não me ouve no plural. Então, quando eu falar com você, é você que tá aí, né? Elisa, Leanir, Vera, Jubo, Serribas, é isso? Seja bem-vinda, seja bem-vindo no nosso encontro Acorda pra Vida. O nosso encontro sempre será esse horário cedinho, tá? Hoje era para acontecer às 8 horas da manhã, mas eu vim do treino e depois eu tive que passar hoje eu passei no Forte Atacadista porque o Giasse ainda estava fechado, abre só às 8 da manhã, parece, né? O Giasse no Angeloni. Porque hoje eu inicio a minha primeira fase da modulação intestinal, onde eu vou eliminar do cardápio todos os alimentos que causam fermentação. Então hoje é o primeiro dia. Bom dia, Carla, bom dia, Vera, bom dia, Leanir, bom dia, Elisa, bom dia todos que estão presentes. Vai compartilhando esse nosso encontro aqui com o maior número de pessoas para que a gente possa aí multiplicar. Carla, você quer participar ao vivo hoje? Você quer dar umas dicas aí de nutrição? É só solicitar que eu abro a câmera aqui, né? Semana passada participou a Elisa Lobo, que ela é especialista em epigenética lá de São Paulo. Se você quiser participar, é só a gente combinar, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser na quarta. Você me diz aí se você está disponível ou não. Bom dia com alegria. Gente, nem todo dia a gente acorda bem, nem todo dia a gente acorda motivada, nem todo dia a gente acorda acordada. Tem dia que você não tá bem? Tem dia que você acorda com mal-estar? Por exemplo, na semana passada eu acordei com enxaqueca na quinta-feira, não nessa semana, na outra, com muito vômito e foi assim, gente, terrível. Mas depois eu melhorei, mas o vômito ali no caso deu da enxaqueca, de tão forte que tava doendo a cabeça. Mas graças a Deus, nada como um dia após o outro, não é assim? Tem dia que você não vai estar legal, mas o outro dia Deus te dá uma oportunidade de uma nova chance, né? Todo dia Deus nos dá a oportunidade de uma nova chance. Então, vamos entregar esse nosso dia a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Então, quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas nos são acrescentadas. E o que é esse reino de Deus? É o reino dos céus. É que assim, quando a gente fala qualquer coisa, nós temos aí dentro diversas interpretações, né? O que é o reino de Deus? É o reino dos céus. Onde está o reino dos céus? Perguntaram para Jesus. Está dentre vós, no meio de vós. O reino dos céus é onde impera o amor, onde não há julgamento, onde não há dualidade. Então, enquanto a gente ficar julgando o tempo todo a tudo e a todos e a nós também, nós não estaremos vivendo no reino dos céus. O que é esse julgamento? É ficar o tempo todo assim, ai, será que eu fiz certo? Ai, eu deveria ter feito daquele jeito. Ai, se eu tivesse dito aquilo, e se eu tivesse respondido a mensagem, e se eu tivesse, a gente fica servindo a dois senhores. Um senhor é o divino, é a nossa essência, e outro senhor é a falsa ideia que a gente tem em relação à vida, às coisas.
as pessoas. A gente cria uma imagem de como nós... Tá travando? Eu tô com Wi-Fi 100% aqui, Elizabeth. Talvez seja, Elisa, o teu Wi-Fi aí. Dá uma olhadinha se não é o teu Wi-Fi. Então, assim... agora eu me perdi na linha de raciocínio. Lembrei. Quando a gente fica o tempo todo se julgando que poderia ter feito diferente, que se ele tivesse me mandado aquela mensagem, a gente vive uma espécie de eu falso. Então a gente começa a servir a dois senhores, um é a nossa essência e outro é a falsa ideia que a gente tem sobre o mundo, sobre as coisas e sobre a vida. Porque a gente fica nessa ideia mental o tempo todo, é a mesma coisa que você entrar na sua casa e ficar perguntando por que que essa parede é dura? Por que que quando eu piso no chão eu não afundo? Por que que eu não flutuo? Por que que tem esse cheiro? Por que que o café é marrom, é preto? Por que que o leite é branco? Se você ficar fazendo essas milhares de perguntas, você vai estar se identificando com o quê? Com o conhecimento. E quando nós estamos identificados com o conhecimento, nós nos distanciamos daquilo que a experiência pode nos oferecer. Então, a vida, ela emerge o tempo todo de dentro de nós. Se você para, você consegue sentir a vida, você consegue sentir o seu coração bater, o teu corpo todo funcionar. E é lindo isso. Você não precisa falar assim, vamos pulmão, funcione, vamos coração, bata agora. Você não precisa. Tudo funciona perfeitamente, só que nós atrapalhamos esse funcionamento. Muitas vezes a gente atrapalha comendo demais, dormindo demais ou dormindo de menos, fazendo exercício demais ou fazendo de menos. Então tudo aquilo que é demais ou é de menos, nos rouba o equilíbrio, nos tira o equilíbrio. Se você todo dia dá uma caminhadinha de 20 minutos, de 30 minutos, ela vai te trazer muitos benefícios. Você consegue emagrecer em média, tem que colocar ali na IA, mas acredito que uns 5 quilos. Eu tenho que pesquisar, uns 5 quilos por mês. Tem alguém que trabalha aqui na área da saúde? Mas se você caminhar 4 horas por dia, o que vai acontecer? Olha o barulho. Aqui tem barulho em todo lugar. O que vai acontecer se você caminhar 4 horas por dia? Você pode corromper aqui o teu joelho, o teu tornozelo, você pode ter calo nos pés, você pode ter problema nas articulações. Então, tudo que é demais te rouba o equilíbrio. Se você tomar um café da manhã com 3 ovos mexidos, um pedacinho ali de pãozinho, um cafezinho, tranquilo. Agora vai e come ali 6 cachorro-quente. O que acontece? Tudo que é demais. Então, assim, o que a gente faz? A gente desajusta o nosso corpo. Ontem eu estava assistindo uma palestra do Dr. Barakat. Alguém conhece ele? É um dos primeiros médicos nutrólogos do Brasil. Dr. Barakat, o Dr. Barakat deve ter
O Dr. Baracate deve ter, acho que uns... Gente, o Dr. Baracate deve ter uns 80 anos, se eu não me engano, 70 a 80 anos. Acho que uns 72, 73. Então, o Dr. Baracate, ele estava falando ontem, na live de ontem, sobre o jejum intermitente. E ele dizia que o nosso intestino, ele precisa de umas 12, 14 horas para ele se reestabelecer. Só que a gente fica colocando comida o tempo todo para dentro, o tempo todo para dentro. Chega uma hora, a gente estraga o nosso corpo. Nós estragamos o nosso corpo com excessos. Gente, eu vou estar compartilhando com vocês aqui. Eu comecei hoje a minha modulação intestinal com acompanhamento médico. Serão 21 dias. E a primeira fase é uma fase de reparação, onde eu não vou consumir nenhum alimento com alto teor de fermentação. Eu vou compartilhar tudo no story aqui para vocês, para que vocês possam ajudar vocês também, se vocês tiverem alguma dúvida nesse processo, né? Sabe quando a gente come e fica com a barriga estufada, assim? A gente come algum alimento que tem alto teor de fermentação. E essa modulação, ela é 3 fases. A primeira fase é a fase onde a gente elimina tudo aquilo que causa fermentação. Então eu vou postar tudo aqui para vocês. Hoje eu ainda não comi nada. Eu só tomei, deixa eu pegar aqui para vocês. Eu tomei até agora 1 litro de água. E eu coloquei aqui, como eu tô de jejum, uma pitada de sal rosa nessa água que tem 82 minerais, tá? Ou pode ser o sal integral também, né, Carla? A Carla que tá assistindo aqui, que é Nutri. Então eu coloquei a água aqui e o salzinho, uma pitadinha de sal, bem pouquinho de... Pode ser sal integral. Eu comprei sal integral esses dias, eu não gostei muito, eu coloquei o sal rosa. Gente, esse é o movimento Acorda pra Vida, para tirar as pessoas do modo automático e entrarem no modo presença. Adri, o que é o modo automático? O modo automático, ó, a Carla falou que pode sim. Carla, se tu quiser participar comigo ao vivo, tá? A gente combina um dia e a gente coloca lá no grupo. Nós temos, você tá no grupo lá no Movimento Acorda pra Vida? A gente tem 420 pessoas no nosso movimento. A gente vai multiplicar esse número de pessoas e lá a gente coloca o teu Instagram e ó, tal dia a Carla Nutri vai participar ao vivo com a gente aqui. E é bem importante, Carla, porque acaba trazendo muito conhecimento, né? Nós anseiamos por conhecimento, né? E você com certeza tem muito conhecimento que pode agregar. E não é só o conhecimento, gente. Quando a gente procura um profissional, a primeira coisa que você tem que ver é se o santo bate. Vocês já ouviram falar essa palavra? O santo bate? Sabe quando você olha para a pessoa? Não sei se já aconteceu isso com vocês. E eu vou explicar por que isso acontece. Sabe quando você olha para a pessoa e fala assim: não, o meu santo não bateu com aquela pessoa. E às vezes você olha e fala assim: meu santo bateu. O que é o santo bater e o santo não bater? Vocês já ouviram falar disso? Já? Escreve aqui nos comentários. Então, quando a mamãe tá grávida, a mãe passa quimicamente para o feto toda a química do organismo. Então, e também existem memórias que estão no nosso inconsciente que nós não lembramos, que estão ali. Por isso que quando a gente faz uma regressão, a gente dá um comando para o inconsciente, para liberar para o consciente a origem de um trauma, de uma fobia, a origem de um medo específico. Isso a gente faz no consultório. Tá? Então, por exemplo, você tem medo de dirigir, você não dirige.
Aí eu coloco uma musiquinha, eu vou conversando com você. Só que para você conseguir acessar essa informação, olha o quanto é importante isso, gente. Você precisa confiar na minha voz. O nosso corpo, ele só se entrega ao conhecido. Então, se a minha voz for desconhecida para você, a tua mente, o teu corpo ali, ele não vai se entregar. Ele vai ficar engessado, com uma repulsa, porque nós nos entregamos a pessoas que nós nos sentimos seguros, segura. Então, se você não se sentir seguro com uma profissional, com um profissional, seja qual for a área, médica, terapêutica, nutrólogo, nutricionista, qualquer área, não adianta nem você ir, porque se você não se sentir seguro, você não vai fazer o que o profissional está te falando para fazer. Você vai criar uma repulsa, e na reprogramação é assim. Então vamos supor que você marca uma hipnose clínica, tá? Com uma pessoa que você nunca viu na sua vida, você só viu uma vez. Daí você chega lá, deita na maca ou deita no sofazinho, e essa pessoa fala: bom dia, qual que é o teu objetivo com a hipnose? Ah, eu quero perder peso, ok. Então, vamos deitar. Aí você deita, fecha os teus olhos. Então, quando eu contar de 1 até 7, você vai descendo uma escada e a pessoa vai falando. Só que ali não existiu ainda uma interação entre vocês. Por isso que muitas vezes a regressão, quase sempre, ela não pode ser na primeira terapia. Por quê? Porque isso aí não é hipnose de palco. Ah, você tá comendo uma maçã achando que tá comendo uma maçã achando que tá comendo uma cebola. Isso é hipnose de palco. Então você tem que confiar no profissional, você tem que ter empatia, e no momento que você tem essa confiança, essa empatia, você vai se entregando ao processo. Então, como funciona? Você vai deitar numa poltrona que reclina e você vai fechar os seus olhos e o profissional vai te induzindo. Eu vou te induzindo, tu vai descendo uma escada, 7, 6, 5. O tom da voz tem que ser outro. Como que tem que ser o tom da voz? Eu vou explicar para vocês como funciona. Fecha os teus olhos, inspira profundamente, leva todo o ar pro abdômen, isso. Aí você visualiza uma escada, você vai descendo, 3, 2, 1. E quando tem os movimentos que você vai acessar o ambiente intrauterino, por exemplo, a gente dá comandos. Quando eu contar 1, você vai se sentir dentro do ventre materno. 3, 2, 1. Isso, daí você se sente dentro do ventre materno, num lugar escurinho, apertadinho, e daí a gente vai narrando todo o processo. Quando a pessoa tá lá, ela tá consciente, só que ela tá ali num estado de pré-sono. Sabe quando você tá assim, você quer acordar, mas não consegue, você tá assim lenta, em lentidão? É porque a gente reduz o teu estado de aceleração mental, você fica assim, calma, serena, tranquila, tranquilo. E nesse momento a gente dá um comando inconsciente, liberando para o consciente a origem da obesidade na sua vida, a origem da gordura, a origem da obesidade, a origem da compulsão alimentar. Semana passada eu fiz uma regressão de uma paciente que ela estava com 98 quilos e ela queria emagrecer. Ela já tinha ido em diversos profissionais,
Ela estava comendo certinho, mas o problema é que lá no inconsciente dela tinha um gatilho de algo que aconteceu lá na infância. Quando ela era pequenininha, a mãe, ela trabalhava no sítio e ela ficava em casa com as irmãzinhas. Só que a comida era tão escassa, tinha tão pouca comida que ela não tinha comida suficiente para dividir para todo mundo. Então ela comia pouquinho. Só que quando a gente deu o comando para o inconsciente para liberar a origem da obesidade na vida, ela acessou aquela memória de escassez que ela correlacionou com a compulsão alimentar, que hoje ela come muito porque ela quer fugir daquela escassez que ela viveu na infância. Só que quando eu coloco ela diante dessa criança interior, quando ela olha para essa criança e acolhe e fala com essa criança, minha menina linda, hoje você é grande, você não é pequena. Hoje você tem o que você precisa para se alimentar. Você não precisa comer muito, não vai faltar alimento. Vocês entendem? Daí ela teve que mostrar para a criança dela, para a criança interior dela, que hoje ela não vive mais, desculpa gente, aquela escassez que ela viveu na infância. Complicado isso, né? Por que o santo não bate, então? Por que a gente falou desse assunto? Daí a mamãe tá lá esperando o Everton. Everton, vou te pegar de exemplo aqui. A mamãe lá tem 30 anos, tá grávida do Everton. E ela tem uma vizinha que ela não suporta. Não suporta, não vai com a cara da vizinha. A vizinha, ela acha que a vizinha é chata, que a vizinha é metida, que a vizinha fica o tempo todo vendo se ela tá em casa, se ela não tá. Daí a mamãe tem o Everton, ele nasce, vamos lá, de parto normal, ele cresce, é saudável. Daí quando ele tá grande, tem lá uns 18, 19 anos, ele vai na casa de alguém e tem uma pessoa e ele fala pra mãe assim: meu santo não bateu com essa pessoa. Porque essa pessoa, ela pode ter as características dessa vizinha que a mãe não gostava, ou que era chata, porque tudo que a mãe sente passa quimicamente para o feto. Então por isso que às vezes a gente olha para pessoas e o santo não bate, porque pode ser que lá na barriguinha da mamãe, a mamãe ela tinha alguém que ela não gostava, que era chata, que era impertinente, e daí por exemplo, o Everton tá adulto e ele tem lá no inconsciente dele essas impressões, porque é só 5% de tudo aquilo que nós conhecemos que é consciente, 95% é inconsciente. Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade de por que o santo não bate. Já aconteceu isso com vocês? De conhecer alguém e falar assim, nossa, não sei por que eu não fui com a cara dessa pessoa? Já aconteceu isso? Segunda hipótese, nós somos seres intuitivos por natureza. Você é intuitiva, eu sou intuitiva. Quando nós olhamos para uma pessoa e os nossos valores não dialogam com os valores dessa pessoa, não bate. Por exemplo, se é uma pessoa extremamente honesta, se é uma pessoa que cumpre os horários, que cumpre aquilo que você diz. Daí você conhece uma pessoa que é mentirosa, que é caloteira, que paga tudo atrasado, que promete uma coisa e não cumpre. Você não sabe que ela é tudo isso, mas intuitivamente a tua alma sabe. Nós somos seres intuitivos por natureza. Gente, isso é tão sério que quando você rejeita
uma pessoa ou rejeita pai, ou rejeita mãe, ou rejeita irmão, ou rejeita a vizinha, qualquer pessoa que você rejeita, intuitivamente essa pessoa vai te rejeitar também. Porque nós somos seres intuitivos por natureza. O que é intuição? É aquele sentimento que está aqui dentro, aquela coisa que você não sabe explicar. Sabe quando você olha para alguém e você fala assim, meu Deus, não confio nessa pessoa, parece que não sei, que não vai dar bom. Aí você vai lá, faz o negócio com aquela pessoa e depois essa pessoa não te paga, essa pessoa te dá um calote, essa pessoa te decepciona. Por quê? Porque você não ouviu a voz da intuição, você não ouviu a voz do coração, você ouviu o quê? A voz da razão, a voz da mente, a voz da idealização. Você idealizou que você precisava fazer aquele negócio na hora, você precisava vender aquele carro, você estava afobado, afobada, você estava em modo automático. Em modo automático, a gente não obedece à intuição. Sabe por quê? Porque em modo automático não há fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Se você está em modo automático, você vai estar ansioso e ansiosa para fazer aquela negociação. Vamos supor que você quer comprar um celular novo, tá? Eu, por exemplo, eu quero comprar um celular. Ontem eu fui lá na TIM, no Shopping Miller, que está em reforma, falei com o Leonardo me mostrou os celulares que tem, e ele falou assim, Adriana, pelo teu plano, você ganha tantos % de desconto para você comprar o celular X. Daí ele me deu o valor, porque esse celular, Ader, ele tem integração de IA no próprio celular. Você não precisa da IA separada, ele tem a IA no próprio celular. Então é bom para vídeo, para isso, para aquilo. Daí eu falei assim, ok, Leonardo, muito obrigada. Eu vou estudar sobre isso. Daí o que eu faço? Eu chego em casa, eu pesquiso os preços em todos os lugares. Meu Deus, umas gaivotas lindas. Eu pesquiso o preço, Mercado Livre, Magalu, eu pesquiso em todos os lugares. Eu vou no YouTube, eu vejo, por exemplo, as funcionalidades desse celular, o quanto essas funcionalidades vão ser práticas no meu dia a dia. Eu vejo se o preço que eu vou pagar, ele justifica, os benefícios que eu vou ter justifica o preço que eu vou pagar. Daí eu faço essa analogia. Fazendo essa analogia, eu vou lá e compro. Eu sempre priorizo comprar nas lojas locais, nos lugares locais. Por quê, gente? Porque a gente precisa incentivar as lojas da nossa cidade. A gente precisa incentivar o nosso comércio local. Se a gente ficar só comprando na internet, imagina você no lugar desse comerciante. Você no lugar dessa pessoa que tem uma lojinha, daí você acaba comprando tudo pela internet. De repente as lojas vão todas fechar em Joinville, a gente só compra pela internet? Me fala aqui nos comentários. Você prefere comprar pela internet ou você prefere comprar presencialmente? Igual a terapia. A terapia, ela existe online. Eu atendo online o Brasil todo. Eu faço regressão online, faço DNA online. Só que quando a pessoa vai lá no consultório, quando ela tá lá, ó, tete a tete, gente, nós temos um campo energético que eu tenho um aparelho no consultório, ele até, deixa eu pensar, ele tá no consultório, porque ele tava aqui em casa. Ele mede o campo energético da pessoa. A pessoa entra no consultório, se eu meço o campo energético, eu quase nunca faço isso, gente. Tudo aquilo que vem com julgamento, eu dificilmente faço. Porque senão a pessoa, mas isso funciona? É isso. Para não dar um monte de explicação, a gente faz aquilo que a ciência comprova. Só que tem coisas
que a ciência não comprova ainda, mas que a prática comprova, né? Porque a ciência também se faz pela repetição. Quando eu meço, a pessoa tá aqui, né? Ela tá com o campo energético assim. Quando ela sai do consultório, essa varinha que mede, que é uma varinha de metal, ela vai indo, estendendo, às vezes vai para fora do consultório. Eu tenho um professor que atende em Jaraguá do Sul, que eu já fui umas 3 vezes nele. Ele chega, daí ele mede meu campo energético, daí ele falou assim: Adri, não tá legal hoje. Como que a gente sabe que o campo tá legal ou não tá, gente? Sabe? Você, olha só, presta atenção. Você já não se sentiu assim, ó? Meu Deus, eu tô morta hoje. Quem que já se sentiu isso? Meu Deus, eu tô acabada hoje. Eu tô sem energia. Você já falou isso? Você já falou isso pra você algum dia? Meu Deus, eu tô morta. Eu tô acabada. Um dia eu cheguei pra minha mãe e falei assim: ai, mãe, hoje eu tô sem energia. Daí ela falou assim: ah, põe o dedo na tomada. Minha mãe fala umas coisas assim, gente. Põe o dedo na tomada que já energiza. A energia, por exemplo, a energia a gente não vê. A gente não vê a eletricidade. Mas se tu pôr o dedo na tomada, tu vai ver que a eletricidade existe. Tem pessoas que você chega perto dessa pessoa, é como se ela sugasse toda a tua energia. Porque ela é como se fosse, a gente chama essas pessoas de vampiro espiritual. É uma pessoa que ela tá tão negativa, ela tá tão pesada, que se você dá um abraço nela, quem tem mais passa para quem tem menos. Vocês sabiam disso? Que quem tem mais passa para quem tem menos? O ramo da ciência que estuda isso é radiestesia. Eu sou especialista em radiestesia também. Gente, eu estudei radiestesia, que é a ciência que estuda a origem das emissões. Por exemplo, a gente sabe que o mar tem 10.000 angstrom de energia. Se você morar até 5 km do mar, a tua expectativa de vida aumenta em 7 anos. Então a gente sabe que há essa troca de energia. O ser humano, ele tem 4.000 angstrom de energia. Então se você ficar perto do mar, quanto você vai ganhar de energia? 6.000. Por isso que às vezes você tá aí pesada, carregada, você parece que está sendo obsidiada, que a gente fala, e daí você vai para perto do mar, você vai pro verde, pro mato, pra floresta, e você se sente o quê? Recarregada, porque realmente você se recarregou. Quando você tira o sapato do pé e você põe o teu pé na grama, a gente chama isso de grounding, aterramento. Você pode pôr na grama, na brita, na areia, na terra, no piso. Você está provocando essa troca de fluidos energéticos, porque dentro do teu corpo tem todos os elementos. Tem terra, tem ar, tem a água, tem tudo aí dentro. E quando você entra em contato com a natureza, você está informando para o teu corpo que você está em contato com a fonte. Assim, quando você ora, quando você faz uma oração, quando você fala com Deus, você está informando para o seu corpo que você está em contato com o Criador, e esse Criador age através da criatura. Então, quando você olha para alguém e quando você abraça essa pessoa, quando você está lá 2 horas com essa pessoa e a tua energia cai, certamente você dividiu a tua energia com esse ser humano. Mas como que eu faço para não dividir a minha energia? Gente, esse é o pulo do gato e esse é o segredo. Que eu aprendi a duras penas, com quase 10 anos de prática clínica. O que eu aprendi? Presta atenção, gente. Isso daqui, se você entender isso aqui é um divisor de águas na tua vida. Você nunca mais vai falar assim: ai,
eu tô sem energia, tá faltando energia no meu corpo, eu tô morta, eu tô morto. Eu já respondo as perguntas, tá, gente? Bom dia, Veríssimo. Vai compartilhando aqui o nosso encontro com todo mundo. Veríssimo compartilha com todo mundo, gente. Ele vai ali no aviãozinho, fica 2, 3, né, Veríssimo? E daí o nosso encontro enche aqui. Já respondo as perguntas aí. O que você vai fazer para você não ficar assim, ai, tô morta hoje, não aguento mais. Ai, aquela pessoa ali é uma sanguessuga. Meu Deus, aquele ali é um vampiro espiritual, sugou toda a minha energia. Já aconteceu isso com vocês? Gente, existe uma coisa que você faz e se você aprender isso, você já acordou para a vida. Vou te ensinar aqui hoje em primeira mão. Olha só, a primeira coisa que faz você perder energia, você se sentir descarregado, desejalizado, não existe a palavra, né, gente? Sem energia ou como é que se fala? Quem escreve ali nos comentários para mim? É eu não consigo falar. Sem energia. Se você se sentir sem energia, o que faz você se sentir sem energia? É quando você, gente, presta atenção, tá? Presta atenção. Você é um ser divino, ok? Vocês concordam que todos nós somos seres divinos? Quem concorda, diz sim aí nos comentários. Meu Deus, meu estômago não para de roncar de fome. Mas logo eu vou comer. Calma aí, meu estômago. Calma aí. Olha só. Vocês concordam? Quem concorda ou não concorda que nós somos seres divinos? Ou alguém não é um ser divino aí? Todos nós somos um ser divino e um ser de luz, ok? Quando nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui na Terra. Nós somos filhos do Pai. O Pai nos criou. Então nós somos criaturas divinas. Você não é a imagem e semelhança de Deus e um dos atributos de Deus não é ser criador. Então, se você é a imagem e semelhança de Deus e um dos atributos de Deus é ser criador, você também pode criar a sua realidade. Aí, sendo um ser divino é um ser que nasceu para... Agora eu vou esperar vocês responder. Um ser divino é um ser que nasceu para... Escreve nos comentários aqui. Eu vou escrever aqui. Escreve nos comentários, por favor. Um ser divino, eu já escrevi a palavra aqui. É um ser que nasceu para... Se nós somos um ser divino, nós nascemos para... Será que tem delay, gente? Ninguém escreveu ainda? Para que a gente nasceu? Gente, não tenha medo de responder, não tenha medo de errar, não tenha medo de falar qualquer coisa. Nós somos seres divinos e nós nascemos para... amar. A gente nasceu para amar. Toda vez ser luz, toda vez que nós não amamos, toda vez que nós julgamos, sabe o que acontece? Nós nascemos para amar, para brilhar, para criar, para ser luz. Nós somos luz. Toda vez que a gente não faz isso, a gente cria uma ruptura no nosso campo áurico. A gente tem um campo, uma áurea. Sabe aquilo que o santo tem? Vocês já viram uma imagem de um santo?
O que o santo tem? Ele não tem um arco na cabeça? Então, a gente tem esse contorno do nosso corpo, que a gente chama isso de perispírito. Você é o teu corpo, que é o teu espírito, ok? E daí você tem o teu contorno, que é o perispírito. Toda vez que você julga alguém, ó, 3 pontos, tá? Toda vez que você julga alguém, toda vez que você reclama de algo, 2, e toda vez que você fala mal de alguém, você abre rupturas nesse teu campo energético. Eu vou desenhar aqui para vocês. Imagina que esse bonequinho aqui, ó, é a Franquise, tá? Franquise. Esse aqui é a Franquise, tá? Ou o Juliano. Não, é a Franquise que tem o cabelo comprido. Aí o que acontece, Franquise? Presta atenção, gente, aqui. Ao redor da Franquise tem esse contorno aqui, ó. É como se fosse uma bolha espiritual de proteção. Ela fica assim, ó. Eu vou desenhar aqui diferente, ó. Ó, ela fica assim, ó, ao redor da Franquise, ok? Toda vez que a Franquise reclama de algo, o que acontece com isso aqui? Ele faz uma ruptura aqui, ó. Ele começa a escapar energia. A energia é drenada. Toda vez que ela reclama de algo, é aberto um buraquinho. É como se fosse uma cicatriz, uma ruptura. Toda vez que ela fala mal de alguém, vai abrir outra ruptura. E toda vez que ela tem pensamentos aqui negativos a respeito dela, do mundo, das pessoas ao redor, ela abre uma ruptura ainda maior. Quando ela julga, essa ruptura fica ainda maior. Imagina, ela reclama, ela tem pensamentos negativos o tempo todo, ela julga todo mundo e principalmente ela mesma. Gente, o julgamento, quando você fala assim, eu não sou boa o suficiente, acho que ninguém me ama, acho que eu não vou dar nada na vida, mas olha, ela tem sucesso porque, sei lá, ela tem dinheiro, eu não tenho. Quando você julga, você não sabe o que tem nos bastidores da vida de alguém. No Instagram todo mundo mostra o melhor. Se você ficar se comparando, toda vez que você se compara, sempre haverá alguém pior ou melhor do que você. Então não se compara. Não se compara. A única pessoa que você pode se comparar é com você de ontem. A Lu de hoje com a Lu de ontem. Você não pode se comparar, Lu, com ninguém. Com ninguém. Então, assim, vamos supor, aqui é a Lu, já mudei aqui, é Ilma Lu. Aqui é a Ilma. A Ilma tem ao redor do corpo dela como se fosse uma bolha de proteção. Toda vez que ela reclama, a bolha estoura. Toda vez que ela fala mal de alguém, a bolha estoura. Toda vez que ela julga, a bolha estoura. E toda vez que ela não ama, toda vez que ela odeia, toda vez que ela sente raiva, ódio, gente, todas as energias densas. Ódio. Sabe quando você olha para alguém, você nunca viu aquela pessoa, daí o santo não bateu. E o santo não bate ainda, não só pelos motivos pelos quais eu expliquei anteriormente. Às vezes o santo não bate porque você julgou aquela pessoa sem conhecê-la. Você pode chegar na nossa live aqui, olhar para mim e dizer assim, eu não gostei dela. Eu não gostei da Adriana.
E daí eu vou te dizer que se você gostou ou não de mim, tem muito mais a ver com você do que comigo. Por quê? Porque tudo aquilo que nos irrita no outro tem muito a ver com a gente. Então, assim, quando a gente gosta muito de uma pessoa, aquela pessoa tem qualidades que ainda estão adormecidas dentro de nós. Muita gente fala assim, Adri, eu adoro o jeito que você fala, eu gosto do teu carisma, eu gosto do jeito que tu explica as lives, eu me sinto acolhida, eu gosto do jeito que você palestra. Se a pessoa falar isso, eu gosto do jeito que você fala, significa que ela tem o talento da comunicação, ou tá ativo, ela já tá falando, ou tá escondidinho dentro dela do coração e tá passivo ainda. Ela ainda não colocou isso para fora. Então, quanto mais você, por exemplo, se você admira uma coisa em alguém, você vai olhar para mim, vai escutar essa live, vai pensar assim, o que eu mais admiro na Adri? Se você admirar o jeito que eu falo, é porque esse jeito que eu falo pode estar passivo em ti como um potencial. Então, dentro de uma folha eu tenho uma semente, eu tenho a potência da folha, da flor ou do fruto, ou ele já está ativo, ou você se identifica. Então, nós somos o espelho um do outro. Sempre o outro vai revelar muito sobre nós. Então, assim, ó, igual a Ana, ó, na minha cabeça eu já te conheço pessoalmente há anos, olha só. Às vezes eu vou pro shopping com meu marido, é muito raro a gente ir, mas às vezes eu vou. Esses dias eu fui no shopping, uma pessoa olhou pra mim e falou assim, oi Adri, tudo bem? Me abraçou assim, gente, com o maior amor do mundo. Ela dizia, oi Adri, tudo bem? Como que você tá? Meu, acho que o meu gato quer... Só um pouquinho, gente, eu vou abrir ali que ele quer comer, porque a porta tá fechada. Mamãe abre pra você, meu amor, vai lá. Quer ali, papá? Vai lá. É que ali é o quarto, não que é o quarto dele, né, gente? Ele dorme na cadeira aqui na cozinha. Mas ali tem a comidinha dele, tem também a caixinha de xixi e cocô. Oi, Adri, me abraçou assim, como se me conhecesse há anos. Daí... eu não reconheci, gente, porque eu não conhecia a pessoa assim muito. Daí ela olhou pra mim e disse, ai, Adri, é que eu sou uma seguidora tua no Instagram. Daí eu falei, entendi, por isso. Sabe assim, eu me senti um pouco estranha porque eu não conhecia ela. E ela me abraçou com tanto amor, com tanto carinho. Então assim... presta atenção, voltando aqui. Então, quando a gente julga alguém sem conhecer muito aquela pessoa, esse julgamento nos distancia daquilo que essa pessoa pode oferecer pra gente, tá? E quando você olha e gosta de uma coisa em mim, significa que isso está dentro de você. Se você olha e não gosta de algo em mim, significa que isso também está dentro de você. Então, aquilo que nos irrita no outro nos traz uma maior compreensão sobre nós. Essa é a frase do pai da psicologia analítica, Carl Jung. Então, imagina que isso aqui é você, tá, Flávia? Esse bonequinho. Agora eu vou pegar a Flávia de exemplo. Pode ser, Flávia? Ao redor aqui dela, ó, tem um campo energético. Esse campo, ele sofre rupturas, ele sofre pequenos rasgos, Você imagina assim, ó, um balão, tá? O balão, ele tá cheio de ar, ok? Se você pega uma agulha e estoura esse balão, o que acontece? Não sai o ar de dentro? Então, assim... imagina que lá no teu corpo tem um balão. Esse balão, ele condensa energia divina, porque você nasceu para amar, ser luz, criar. Quando você reclama, fala mal do outro, julga,
Quando você tem muitos pensamentos negativos, fica julgando que tu não é bom o suficiente, que o vendedor X vende mais que você, se fica olhando a conta bancária do outro, fica olhando o quanto o outro vendeu aquele mês, né? Que tem vários corretores aqui assistindo, e eu já fui corretora, eu sei como é, a gente trabalha às vezes numa empresa, né? E daí um outro tá vendendo, você tá não vendendo, você fica assim, meu Deus, por que eu não tô vendendo? Para de pensar isso. Para. Você não vai pensar o porquê que eu não estou vendendo. Você vai ver quais são as características que esse cara que está vendendo tem, que você ainda precisa capacitar em você. Quais são as competências que aquele bom profissional tem que você ainda não tem. A Adri tem um grupo, tem 400 e poucas pessoas no grupo, ela faz live todo dia. Eu também quero isso. O que a Adri tá fazendo para ela ter isso? Gente, hoje faz 33 dias, são 33 encontros, são mais de 35 horas de conhecimento ao vivo todos os dias no movimento Acorda pra Vida, que é um movimento que Deus soprou no meu ouvido e falou assim: filha, eu vou te dar essa missão. Você vai cuidar das minhas coisas, que das tuas cuido eu. Não se preocupa, eu não vou te deixar faltar nada na tua casa. Eu não vou te deixar faltar dinheiro para tu pagar a prestação do carro, para tu pagar o condomínio. Eu não vou te deixar faltar nada, mas tu vai pegar todo o teu conhecimento e tu vai ensinar de graça para o maior número de pessoas. Isso é muito sério. Isso foi o que Deus me pediu. Você vai pegar todo o teu conhecimento, Adri, que tu tem. E tem uma outra coisa, Deus não me pediu só isso. Ele falou o seguinte: você não vai ter vergonha de falar dos teus dons para as pessoas. Você não vai ter vergonha de falar de mim. Você não vai ter vergonha de falar dos milagres que eu já operei na tua vida. Você vai falar, meu amor, minha filha, sendo você. Você não precisa ter medo do julgamento. Você não precisa ter medo de ser quem você é. Porque eu escondi tanta coisa por tanto tempo, gente. Eu escondi tanta coisa. Tanta coisa. E depois que eu sofri o acidente, Deus me falou: eu te quebrei para te fazer inteira. Eu te quebrei para te fazer inteira. Quando eu caí, quebrei o ombro, a testa foi para dentro, que aqui tem tipo assim, saiu toda a carne mole aqui da minha testa, quase por um fio, quase deu traumatismo craniano. Fui lá para cima, conversei com Deus, aceitei a morte assim. Quando eu vi, eu falei assim: Deus, eu morri, mas você não disse que eu iria morrer com 51 anos. Eu fiquei indignada que eu tinha sofrido um acidente, porque na hora, gente, foi isso que eu senti. Eu tava lá diante de Deus, uma luz grande, enorme. Eu falei com ele, daí na hora que eu aceitei, eu falei: tudo bem, já que eu morri, eu não devo nada pra ninguém. Cadê minha vó? Eu dei um grito: vó, cadê você? Quando eu falei isso, eu tava lá no meu corpo. E daí eu via gritaceira, as pessoas gritando, um monte de gente filmando. E daí eu falei assim, eu falei verbalmente: parem de filmar, orem por mim. E daí as pessoas começaram a orar. O cara que tinha me atropelado pediu perdão. Eu falei: não precisa pedir perdão, ora por mim. E ele começou a orar. Quando ele começou a orar de joelhos, eu falei: eu ficarei 100% curada. Quando me disseram que os cristais do meu labirinto não iriam voltar para o lugar, eu falei: o Deus que fez cada cristal da minha cabeça vai pôr cada um deles no lugar em menos de 6 meses. Em 6 meses, 29 de abril, deitei na cama sem nenhuma vertigem.
sem nenhuma vertigem. Gente, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você precisa acreditar sem ver. Lembra de Tomé? Jesus apareceu para os discípulos. Tomé disse: se eu não ver a mão dele, se eu tocar no lado dele, eu não vou acreditar. Quando eu falo isso, você precisa acreditar sem ver. Traz isso para a tua vida. Você olha para a tua conta bancária, ela tá lá zerada. Deus não vai te deixar faltar nada se você cuidar das coisas dele. E o que é cuidar das coisas dele? Cuidar de você. Você é filho do Criador. Você é uma criatura. Você precisa deixar o Criador agir na criatura. E de que forma você vai usufruir de todo o teu potencial humano, amando, respeitando, criando, deixando de odiar, deixando de falar mal da Clotilde, da Joana, do Mário, do vizinho, deixando de julgar as pessoas, deixando de julgar a você mesmo. Para de julgar. Para de julgar. Você é maravilhoso, você é maravilhosa, você tem uma vida maravilhosa pela frente. Se você começar a se amar, a cuidar de você, a se colocar como prioridade, a cuidar do teu corpo. Ontem na palestra do Dr. Baracate, que é um dos maiores médicos, nutrólogos, especialistas em epigenética, ele falou o seguinte: ele fez um teste de genética. No teste de genética, ele tinha predisposição a ter doenças cardiovasculares, diabetes, doenças autoimunes. Ele tinha assim, ó, gente, mais de 7 predisposições genéticas. Sabe o que ele fez? Essas predisposições genéticas, que você pode dizer que é uma herança que você tem do papai e da mamãe. Ah, o meu pai teve câncer, ou teve um problema na tireoide, ou teve diabetes, por exemplo, ou problemas no estômago. A epigenética é a ciência que comprova que nós não somos reféns da nossa genética. Imagine que a genética, ela é uma pistola, que ela tá na tua mão. Esse foi o exemplo que o Dr. Baracate trouxe. Se você pega essa pistola e aperta, você vai disparar a pistola, você vai disparar a tua fisiologia, o teu genes, e você vai despertar genes patológicos de acordo com a tua predisposição. Então, se a mamãe teve diabetes, você dispara os teus genes patológicos, ok? Porque a pistola está na tua mão. Você pode despertar ou adormecer. De que forma? Cuidando do seu corpo. O Dr. Baracate tinha 7 predisposições genéticas. Eu não lembro, mas ele tem acho que quase 80 anos. Se alguém tiver IA e faz a pergunta, quantos anos o Dr. Baracate tem? O que aconteceu? Nenhuma predisposição genética se manifestou. Por quê? Porque ele não apertou a pistola. E de que jeito ele não apertou a pistola? Vou te dar um exemplo. Ele falou que ele estava num posto de gasolina e o cara tava falando assim pro frentista: ah, o pneu direito tá com 32, o pneu esquerdo tá com 28. Eu quero que tu deixe os pneus todos iguais, com 32. Você coloca gasolina aditivada, o meu carro só consome gasolina aditivada, e você põe o óleo X. Ele estava cuidando do carro dele, perfeito. Só que ele estava bebendo um energético com um monte de porcaria dentro. Eu não sei a marca, mas foi o que ele falou. Ele estava bebendo com um monte de coisa dentro. Daí ele estava cuidando do carro, mas não estava cuidando do templo. Então você dispara a pistola toda vez que você põe para dentro do teu corpo um combustível que não roda direito.
Se você tem um carro com gasolina, que só anda com gasolina e você põe álcool, vai rodar ou não vai? Não vai rodar. Mas daí você cuida do carro, você cuida do detergente que você usa, você cuida da pasta de dente, você escolhe o shampoo, você escolhe cada detalhe, você não escolhe aquilo que você põe para dentro. Eu não tô falando só de alimento. Eu tô falando das emoções que você guarda, porque se você ficar guardando o ressentimento de uma pessoa, você vai fazer rupturas no teu perispírito, você vai adoecer, você vai criar psicopatologias e isso vai corromper todo o teu sistema. Então você tem que ficar atenta que você é um ser de luz, atento que você é um ser de luz, que você veio para amar. Que você não veio para odiar, para sentir raiva, para reclamar e para se julgar. Então para de se julgar. Repete aqui comigo agora. Vamos lá, repete comigo. Eu, o seu nome completo. Eu, o seu nome completo. Eu, Adriana Evaristo Schmidt. Sou um ser de luz. Repete comigo. Sou um ser de luz. Eu me liberto agora de tudo aquilo que não permite que eu viva a experiência da luz. Eu me liberto de tudo aquilo que não me permite criar uma realidade de abundância na minha vida. Eu, o seu nome completo, sou livre. Você vai criar uma ancoragem agora. Você vai pegar a tua mão e vai bater aqui. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Gente, é bastante coisa, eu ficaria até a noite falando com vocês, ensinando tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, tudo que eu aprendi na psicologia analítica, na parapsicologia, na pós-graduação de psicologia positiva. E a gente não para por aí, eu tô fazendo 3 mentorias, eu tô fazendo uma mentoria que vai ser em Blumenau, agora em junho, que é de casos clínicos, uma mentoria em Gramado, que é uma mentoria do eu verdadeiro e do eu falso, e uma mentoria em São Paulo com Guto Galamba, Felipe Roser, que é de congruência, posicionamento digital, de autoridade, onde eu vou estar todos os dias aqui, passando para vocês tudo aquilo que eu sei. E tudo aquilo que Deus quer, né? Deus, o que tu queres de mim? Eu tô aqui para te servir, ó Pai. A gente tá finalizando, o que tu queres que eu fale? Vocês já fizeram isso? Faz isso agora. Você faz a pergunta para Deus, eu faço assim. Gente, ontem foi muito maluco. Eu tava assistindo o jogo com meu marido e eu queria achar uma live que eu tinha feito, que eu tinha falado um assunto específico. Daí eu falei assim, Deus, qual é o ponto da live que eu falei esse assunto? Fiz a pergunta para Deus. Ele falou assim, 37.5. Eu fui lá, abri a live, eu tinha baixado ela, 37.5, tava lá o assunto que eu queria. Deus, ele te surpreende a todo instante, gente. Vamos responder os comentários aqui. Nós somos livres, parabéns, Veríssimo. Não esqueça de compartilhar a live no Story. Faz um print aqui da tela, ó, posta no teu Story, escreve hashtag Acorda Pra Vida, me marca para você participar dos sorteios e faz um comentário na live que fica gravada, ela fica postada aqui, marca pelo menos 5 pessoas especiais. Eu sorteio todos os dias o resumo do DNA online. O que é o DNA, gente? É uma ferramenta de transformação de vida e só você fazendo para você ver. Como fazer para deixar a mágoa ou não dar importância se tem um familiar que vive te machucando, magoando ou criticando?
Ô Geu, esse familiar que vive te machucando, te criticando, é uma pessoa que ela possivelmente ela tá doente, né? Porque quando nós estamos doentes espiritualmente, a gente deixa de amar e começa a machucar. A gente deixa de curar e começa a ferir. Então você tem que rezar por essa pessoa, orar todos os dias por essa pessoa e começar a ver o lado bom dessa pessoa. Todo mundo tem um lado bom. Todo mundo tem o seu lado divino. Pode ser a pessoa mais horrível do mundo. Um dia eu atendi no consultório um menino que ele tinha crescido numa família que ele tinha visto o pai assassinar a mãe, o irmão tinha sido assassinado na sua frente e ele vivia numa favela. E nessa favela ele vivia com o tráfico. Eu atendi esse menino no consultório. Só que ele chegou no consultório tendo certeza que ele iria ser igual quando ele crescesse. Gente, quando eu fui falando pra ele, eu falei assim, ó, olha o céu. O céu tava todo nublado. Eu falei, tá vendo o céu nublado? Daí ele falou, sim. O sol tá ali? Ele falou, não tô vendo o sol. Eu falei, tá, mas o sol tá ali? Daí ele falou assim, tá. Só que o sol tá escondido atrás das nuvens. Daí eu falei, você tá como esse dia nublado. O teu brilho, a tua luz tá escondida atrás das nuvens. Não é porque você viu o teu pai assassinando a tua mãe, que você nasceu em meio ao tráfico, que você vai se tornar um traficante. Não é porque você viveu no meio dos bandidos que você vai se tornar um assassino. Não! Eu falei, você tem muita luz aí dentro. Gente, eu fui falando aquilo, ele foi dizendo assim, Adriana, mas o meu pai era um bandido, eu também não vou ser? Eu falei, claro que não! E ainda eu chamei ele de meu filho. Eu falei, claro que não, meu filho. Porque se você despertar para a vida, você vai fazer tudo ao contrário. Você vai provar para o mundo que quem nasce no meio da bandidagem não precisa se tornar um bandido. E eu falei isso com os olhos cheios de lágrimas para ele. Ele saiu do consultório, gente, transformado, acreditando nele e tendo a certeza que ele ia ser um homem de luz. Para mim, como profissional, como terapeuta, isso não tem preço. Não tem preço. E hoje ele é um homem de família, ele tem filhos, ele trabalha, ele é CLT, ele trabalha comissionado, ele faz o salário dele, ele é um homem de bem. Não é porque você foi abusada sexualmente, abusado, que você se torna um abusador. Não é porque você sofreu um trauma na sua vida que você vai passar a vida inteira traumatizado. Você não é o que aconteceu contigo, você é aquilo que você faz disso. E é sobre isso que a gente fala todos os dias aqui no Acorda Pra Vida. Se você não me segue aqui ainda, gente, 50% das pessoas que assistem a live não me seguem, vocês acreditam? E 50% das pessoas que assistem a live não estão no nosso movimento Acorda Pra Vida. Manda uma mensagem para mim, Adri, me envia o link do movimento, esteja no movimento Acorda Pra Vida. O Veríssimo, nós todos somos livres. Geu, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, é que essa pergunta ela não se responde numa única resposta, eu teria que ter 2 horas contigo para te responder tudo, mas aos pouquinhos, todos os dias você estando aqui, você vai entender, tá? Uma outra coisa que você precisa entender é que cada pessoa só dá aquilo que está dentro de si. Se essa pessoa soubesse ser diferente, ela seria. Possivelmente ela tem a alma ferida, pessoas feridas ferem pessoas, pessoas doentes adoecem pessoas. Então o que você vai fazer? Você vai se curar para ajudar ela a se curar também. Você vai orar por ela, vai rezar por ela, vai procurar ver as qualidades dessa pessoa e não os defeitos. Você vai amar essa pessoa. Jesus, quando ele olhava para o pecador, ele amava o pecador, ele só não amava o pecado. Então, quando você olha para uma pessoa que está fazendo uma coisa ruim,
Você sabe que essa pessoa é teu irmão e tua irmã em Cristo. Você vai amar essa pessoa, você só não vai amar o que a pessoa está fazendo. E você vai ajudar, vai fazer o que você pode para que essa pessoa melhore. Só que essa pessoa só vai melhorar se ela decidir melhorar. Não é você que vai modificar a vida dessa pessoa. Eu posso vir aqui falar tudo o que eu sei para vocês, compartilhar autoconhecimento, mas se você não quiser, você não muda a sua vida, porque a decisão ela vem de dentro. Ok? É você que decide. Glória a Deus, meu Deus, como amo te escutar, dá vontade de chorar, porque eu também não pra mais aqui nesse mundo, gratidão, Leanir, obrigada, querida, obrigado pelas palavras, sinto que precisava disso hoje, você é maravilhosa. Gente, o meu dia só inicia depois que eu termino de assistir a live da Adri, pois me dá um norte para os meus objetivos pessoais. Uf, viu a freada, gente? Emocionais e profissional. Obrigada, gente, pelo carinho. Na minha cabeça eu já te conheço. Gente, obrigada pelo amor, obrigada pelo carinho. Posso combinar uma coisa com vocês? Posso combinar? E eu gostaria que tu desse o teu ok aqui. Eu vou deixar a live gravada. Ela vai ficar aqui no nosso feed. Eu quero te pedir um comentário, como foi para você a live de hoje. Quero que tu marque 5 pessoas especiais e compartilha no teu story, para que a gente coloque pelo menos 1000 pessoas no nosso movimento. Posso contar com você, com a tua ajuda? Sim ou não, gente? Senhor, eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui nesse nosso encontro hoje vai ter um dia maravilhoso, com maior consciência, acordando para a vida, acordando a cada instante. E eu vou tomar o meu café no meu primeiro dia da modulação intestinal. Gente, são 21 dias de modulação, onde eu vou tirar aí todos os alimentos que inflamam o corpo. Se vocês quiserem, eu compartilho com vocês o protocolo lá no nosso grupo tem 72 páginas, mas se vocês quiserem eu compartilho lá no nosso grupo de aprofundamento, tá? Não sei se é certo fazer isso, Deus é certo ou não. Ele falou que tudo que for para o bem maior é certo. Esses dias eu falei assim para uma paciente, para que o teu filho vai comprar o curso Ansiedade Zero e você também? Compartilha o login com ele. Daí ela falou assim, mas Adri, não é certo compartilhar o login. Daí eu falei assim, mas meu Deus, eu não vejo problema nenhum. Eu disse, tu compra, tu paga R$80 no curso, que equivale aí a umas 4, 5 terapias, e compartilha o login com teu filho, não tem problema nenhum. Gente, pra mim, não tem problema nenhum, né? Mas tem que ver assim, ó. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, tudo que você vai fazer, você tem que perguntar assim, se todo mundo fazer o mesmo, como ficaria o mundo? Daí eu fico ainda em dúvida em relação a isso, porque assim, ó, vamos supor que uma pessoa vende um curso de R$200, tá? Daí, existem 200 pessoas. Se cada um comprar um curso de 200, sei lá quanto essa pessoa ia ganhar. Mas se um comprar e compartilhar o login com todo mundo, essa pessoa não vai vender os outros cursos, né? Mas quando é 2 pessoas, 3, eu não vejo mal nenhum, né? Igual, por exemplo, eu falei para essa paciente minha, se compra o meu curso e compartilha o login com outra pessoa, não vejo problema nenhum. Gente, paz e bem, vou compartilhar agora e vou esperar o teu comentário. E eu vou repostar quando você postar lá no teu story, tá bom? O nosso grupo vai ficar aberto agora por 20 minutos para perguntas, contribuições. Bom dia! Que Deus te abençoe. Não esqueça de comentar aqui.